Olá pessoal, como prometido, estamos aqui na segunda SDP de Laranjeiras do Sul. Vamos conversar com o Dr. Pedro Dini, o delegado aqui da nossa comarca. Dr. Pedro, eu vejo que hoje é uma segunda-feira, está com bastante ocorrência, e mesmo assim o senhor tirou um tempinho para falar com a gente, então a gente agradece muito e é uma honra estar aqui com o senhor. Boa tarde, Simone. Uma boa tarde à sua audiência. Uma satisfação é toda minha. E eu entendo isso como uma tarefa também inerente à minha função, prestar conta, prestar esclarecimentos e estar à disposição da população, né? Eu acho que o jeito mais fácil hoje é essa intermediação, né? Pela internet, é um veículo, é uma mídia que muitas pessoas têm acesso, que o seu canal é especial, você tem uma audiência muito relevante. Então eu tenho isso não só como uma satisfação, mas como uma parte do meu trabalho. É como eu falo, a gente como comunicador, a gente tem que informar a população. Então, doutor Pedro, há quanto tempo o senhor é delegado? Eu assumi em junho do ano 2010. Então estou indo para 16 anos como delegado de polícia aqui do estado do Paraná. Parabéns. E há quanto tempo está em Laranjeiras? Eu cheguei em maio. São 9 meses, mais ou menos, né? De maio para cá, 9 meses aproximadamente. E o que a pessoa precisa para se tornar um delegado ou uma delegada? Bom, formalmente ela precisa ter uma formação em direito, a faculdade, e, enfim, e passar numa prova de conhecimento e títulos, certo? Assim, basicamente, os pré-requisitos formais são esses. Haverá outros requisitos, né, ao longo do concurso, como, por exemplo, a prova de capacidade física, existe a prova de investigação de conduta, mas, assim, para você se habilitar a dar início ao certame, seriam basicamente esses dois requisitos, né? A conclusão do curso de Direito, certo? E a aprovação na prova, né? Se é prova de conhecimentos gerais e títulos. Certo. E a comarca de Laranjeiras do Sul, a segunda SDP, compreende quantos municípios? Bom, só tentar explicar, né? A sistemática aqui de divisão administrativa da Polícia Civil do Paraná, ela existe a Delegacia Geral. A Delegacia Geral, ela está, os trabalhos estão distribuídos em divisões. Uma das divisões é a Divisão Policial do Interior, que é a maior divisão, né, de toda a estrutura da Polícia Civil. A divisão do interior está subdividida em 22 macro-regiões, sendo que a segunda é a subdivisão de Laranjeira. O que é uma macro-região? É uma região administrativa que intermedia as delegacias da ponta com as decisões da cúpula. Então existe a divisão, que da onde provém todos os comandos, né, administrativos nossos, as metas, e existem as delegacias da ponta. Então a subdivisão, ela está nesse meio de caminho, né? A gente recebe as demandas de Curitiba e repassa para as delegacias da ponta. Então a subdivisão de Laranjeira a gente pode ver sobre dois enfoques. Primeiro, como uma macro-região inserida dentro do organograma da Polícia Civil. Como uma macro-região, como essa sede, ela comporta 3 comarcas e 10 cidades. Né? As comarcas são Laranjeira do Sul, Palmital e Cantagalo, cada uma dessas com as cidades que compõem a comarca. Né? Existem, por exemplo, algumas cidades que são sede de comarca. A cidade é uma só comarca. Dou um exemplo de Londrina, né? Londrina, a cidade de Londrina, não existem outras cidades que ela cuida. Londrina é Londrina, né? Poderia dar outros exemplos de cidade menor, mas enfim, para não me alongar muito. E existem algumas comarcas que abrangem mais de uma cidade, como é o caso de Laranjeira do Sul. Então, Laranjeira do Sul, ela é uma... talvez eu já esteja me alongando muito, estou mais confundindo do que ajudando. Mas então a Laranjeira do Sul,
ela opera como uma sede de subdivisão, isso é uma classificação específica para fins de divisão interna do trabalho da Polícia Civil, e também ela é sede da comarca de Laranjeira do Sul. Ou seja, os policiais que estão aqui lotados, eles investigam os crimes que ocorrerem na comarca. A comarca de Laranjeira do Sul abrange as próprias cidades, certo? E mais as cidades de Nova Laranjeiras, Marquinho, Porto Barreiro e Rio Bonito do Iguaçu. Ah, certo, tá certo. Então, doutor, uma das questões que a gente quer abordar é que eu vi numa matéria que ano passado o feminicídio, o ano de 2025, foi o ano que mais teve homicídios em relação aos últimos anos por feminicídio. Como que o senhor vê isso hoje em Laranjeiras? Bom, primeiro a gente vou trazer esse dado à tona, enfim, não é nenhuma novidade, né? Que a violência doméstica é um fato, é um fenômeno criminal muito recorrente. Eu tenho, enfim, 15 anos de experiência aqui na polícia, sempre trabalhando no interior, e os locais que eu passei, para mim era muito nítido a prevalência quantitativa de crimes que envolvendo a violência doméstica. E aqui em Laranjeiras do Sul não é diferente, né? Hoje a gente vive uma epidemia, por exemplo, de crime de estelionato, né? Muita da nossa criminalidade comum, que sempre ocorreu, as pessoas que praticam furto, as pessoas que praticam roubo, ou até mesmo pessoas que praticam tráfico de droga, estão migrando para o crime de estelionato. Então, mas por que eu estou dizendo isso? Isso quer dizer que o crime de estelionato explodiu, né? A grande ocorrência dos crimes, eu creio, assim, que a gente destaca um aumento grande é o crime de estelionato. Mesmo assim, em Laranjeiras, os crimes de violência, o fenômeno criminal, né, de violência doméstica contra a mulher, ele supera as ocorrências do crime de estelionato. Tudo bem que não é um crime só, a gente vai ver, estelionato é um crime. Todos os crimes estão categorizados lá num artigo específico da lei, que é o famoso artigo 171. Quando a gente está falando de violência doméstica, a gente está falando de um fenômeno de criminalidade, que envolve vários crimes. Né? Lesão corporal, vias de fato, ameaça, crime contra a honra, perseguição. Então, toda essa gama de crimes categorizados, né, como violência doméstica. Então, esse fenômeno, ele hoje em dia supera o crime de estelionato. Né? E eu trouxe esse dado anterior do estelionato, como é o que tem acontecido bastante, para, de fato, trazer isso com números, que é uma realidade no interior do Paraná, que eu posso falar com bastante propriedade, mas eu creio que seja ali em todo o Brasil isso acontece, né? E em Laranjeiras não é diferente. E claro que o feminicídio é a consequência mais extrema da violência doméstica contra a mulher. De fato, algo que acontece, né? Ano passado nós tivemos 2 registros de feminicídio aqui na nossa comarca. Os dois nós tivemos uma pronta resposta, os autores foram presos, estão pagando pelos crimes, e esse ano a gente não registrou nenhum. Isso quer dizer que a vida está tranquila, não está havendo violência doméstica contra a mulher, não, né? Como a gente falou, o feminicídio é a faceta mais extrema, né? É a faceta mais cruel, que às vezes acontece, muito difícil, ele não ser o resultado de uma evolução de violências que acontecem, né? Então, tem um dia que tem um xingamento, né? Depois tem uma ameaça, depois tem uma agressão, depois tem... enfim, isso vai escalonando até chegar a essas consequências mais extremas que é o feminicídio. Uma realidade que, de fato, tem que ser enfrentada, né, e combatida por todos os meios possíveis. Certo. E quando uma pessoa agride a outra, no caso, cônjuge, ou namorado, ou ex, até que ponto a polícia age? Como é que eu posso responder essa pergunta para a senhora? Bom, a polícia, vamos começar, então, trazer a função primordial da Polícia Civil, que é investigar a prática de crimes, certo? Então, sempre que houver a ocorrência de um crime,
compete à polícia investigar. Seja esse crime chegado ao nosso conhecimento, seja não. Em tese, assim, todos os crimes que ocorreram, a gente tem a obrigação de investigar. É lógico que a gente depende que esses crimes cheguem ao nosso conhecimento, né? Como a gente a gente não tem a onisciência, né? Então, se a gente se apegar à questão específica que a senhora nos trouxe de agressão, né? É muito difícil que uma agressão, e a gente considerando a agressão como violência, né, trazendo todas as categorias de violência, é muito difícil que essa violência, em algum momento, ela não seja categorizada como crime, certo? Então, assim, havendo crime ou não, né? Havendo um crime, isso pode ser noticiado para a Polícia Civil e a partir de então a Polícia Civil vai tomar as medidas que a gente julga necessárias e disponíveis para a gente. Fazer uma distinção, tentar ser bem breve, fazer uma distinção entre violência e crime. Certo. Violência é qualquer ato que causa mal a alguma pessoa. A Lei Maria da Penha, inclusive, ela lista 5 formas de violência, mas ela não esgota nas 5 violências, né? Que é a física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Não existem só as 5, ela só traz como um bom exemplificativo. Nem sempre a violência, ela acarreta num crime, certo? Às vezes, alguns atos de violência que não são configurados, a lei não descreve como crime. E agora também trago aqui para a audiência, às vezes alguém não seja versado, né, direito, o que é crime? Enfim, existem vários conceitos, né, para a gente falar, mas num conceito muito formal, crime é uma conduta que a lei descreve como proibida, certo? Então, tá lá, matar alguém, o homicídio, certo? Então, para essa violência ser configurada como crime, ela precisa estar descrita na lei como uma conduta proibida, certo? Mas, enfim, sempre que a mulher sofrer um ato de violência, eu rogo para que elas venham, nos procurem, ou a nós, talvez elas não tenham algum problema em vir até a delegacia. Não, às vezes tem isso também, existem vários tipos de problema que a gente pode passar a enumerar, mas não sei, tem vergonha, tem receio, mas existem vários meios, ela pode ir até o CRAS, ela pode ir até o Ministério Público, enfim, procure alguém, mas e de alguma maneira isso vai chegar na gente, certo? E é possível, ainda que o ato de... Não é muito normal isso acontecer. Normalmente o ato de violência vai estar categorizado como crime. Mas ainda que não seja um ato definido como crime, havendo violência, é possível um requerimento de medida protetiva, que é um meio que, enfim, a gente pode trabalhar isso um pouco melhor, tal. E assim, em havendo violência, em havendo crime, compete à polícia investigar, né? A gente documentar todas as provas a serem colhidas, produzidas, e colocar tudo isso num procedimento administrativo chamado inquérito policial, e depois a gente encaminha para o Ministério Público para que a responsabilidade de cada pessoa seja apurada. Certo. E o senhor já falou, né, dos tipos de agressões. O senhor acredita que a medida protetiva ajuda? Porque eu vejo assim, nós temos uma amiga nossa, que já não está mais aqui, ela morava em Foz do Jordão, e o ex-namorado dela tinha medida protetiva. Pois ele foi no local de trabalho dela, matou ela, deu um tiro na cabeça e se matou. Por quê? Porque a polícia não está o tempo todo com a pessoa, certo? Sim. Bom, a experiência tem me demonstrado, Simone, que a medida protetiva é um meio eficaz de proteção da mulher. Não é o ideal, né? E a gente não tem condição, e talvez, enfim, talvez se a gente tivesse, se algum órgão de segurança tivesse junto com essa sua amiga, talvez ela tivesse vivo. E talvez a avaliação que a gente faz seria bom, e lógico que seria bom, mas enfim, a gente não tem condição de estar, né? Seria impossível, né? Mas assim, a experiência prática tem demonstrado que a medida protetiva é eficaz, na medida em que o agressor, o homem ou a mulher agressora, né, que a medida protetiva pode ser aplicada contra mulheres também, certo? O agressor, ele tende a
deixar de ter o contato com a vítima na medida em que ele for proibido judicialmente disso, certo? Isso, digo, do ponto de vista estatístico, certo? Só trazer um dado aqui, bem rápido. A gente passou a fazer... eu consigo refinar esses dados se você precisar? Sim. Mas, assim, a gente passou a coletar esses dados a partir de maio do ano passado. Então, a partir de maio do ano passado, houve 169 pedidos de medida protetiva, certo? Então, 169 mulheres nos procuraram a partir de maio aqui na comarca para requerer medida protetiva. Por outro lado, a gente tem 55 notícias de crime de descumprimento de medida protetiva. Ou seja, é um número grande. Mas, assim, 2/3, a gente vê 2/3 de pedidos de medida protetiva resultaram do afastamento de fato, né? Sim. Então, assim, mas é um número grande ainda, 1/3 é grande. Mas, assim, partindo desses números, a gente não pode negar que há alguma efetividade, certo? Lógico, há exceções, e de fato a gente pode tratar isso como exceção, na medida em que é menos, né? É maior o índice do sucesso, de que a pessoa de fato deixa o convívio do que a pessoa que reitera e descumpre. E logo, então estou tratando desse dado bruto, né? Que isso aqui pode ser um monte de coisa, né? Mas assim, uma análise bem superficial. O fato é que a medida protetiva, a simples implementação da medida protetiva, ela tem se tornado meio eficaz, certo? Ela vai ser mais eficaz e, assim, eu estou tratando com os meios que a gente dispõe hoje, né? E sem querer trazer mais uma atribuição à vítima, que, enfim, já muitas vezes sofre o simples fato da violência, mas, assim, ela vai ser mais eficaz ainda na medida em que a mulher nos procurar imediatamente uma vez que houver o descumprimento. Eu costumo brincar, né, com as mulheres, assim, que a pessoa que está, se ela for a pessoa que sofreu uma imposição de uma medida protetiva, se ela é imposto que ele não pode chegar perto da mulher, o agressor não pode nem ligar para a mulher, ele não pode nem para falar bom dia, não pode nem para fazer alguma coisa boa, certo? Isso já vai ser, isso já está configurado como, já está categorizado como um crime. Então, assim, eu sempre instruo as mulheres a nos procurar imediatamente em qualquer ato que possa ser configurado no descumprimento de medida protetiva. Você não precisa esperar ser vítima de um outro ato de violência. Qualquer transgressão ao que está disposto na lei já é configurado no descumprimento. Então você está lá no juiz, na decisão judicial, o agressor não pode chegar a mais de 200 metros da mulher. Se ele chegar a 199 metros, ainda que ele vá lá para falar um bom dia, para pedir desculpa, ele vai estar cometendo um crime de descumprimento de medida protetiva, certo? E assim, o descumprimento da medida protetiva é um primeiro passo da tutela, né? Da proteção, né, estatal para a mulher. E essa imposição, ela pode ser agravada até que ela seja convertida em prisão, certo? Então, o descumprimento da medida protetiva está descrito na lei como um crime, inclusive é um crime grave, aonde o delegado de polícia, em havendo prisão em flagrante, ele não pode decretar, ele não pode conceder fiança para o autor, certo? E é algo dependendo de como ele se dá esse descumprimento e dependendo da reiteração, não raro acontece na conversão, no agravamento dessa medida protetiva a ponto de ela ser convertida numa prisão preventiva. Certo. Então, assim, trazendo um resumo, na minha avaliação, ela é um meio eficaz, certo? Ela tendencialmente faz com que o agressor se afaste, mas não é uma garantia, não é algo, e tá aí o seu exemplo mesmo, né? Se eu estivesse aqui falando que não, é 100%, e enfim, os meus próprios dados estariam me desmentindo, que houve, embora em menor proporção, mas são 50 descumprimentos, né? E também tem um exemplo que você nos trouxe, e acontece, né? E, infelizmente, acontece de chegar a esse extremo do feminicídio, mesmo alguém que estava impedido, né? De chegar perto da mulher.
Quantos detentos se encontram hoje na delegacia de Laranjeiras e a capacidade é para quantas pessoas e quantas mulheres tem? Simone, historicamente, a Polícia Civil cuidou da gestão da execução, né? Seja a execução definitiva, seja a execução provisória. Cuidou da gestão dos presos, né? Ainda hoje tem muitas pessoas que dizem, quantos presos tem na delegacia e tal, né? A partir de 2019 e em 2020, se eu não estou enganado, ou em 2021, eu não tenho essa data agora de cabeça, mas através de um decreto do governador Ratinho, houve uma cisão definitiva entre a carceragem e a atividade da Polícia Civil, que, como eu falei lá numa pergunta que você me fez anterior, a vocação da Polícia Civil é a investigação, é a apuração de crimes, certo? A custódia e a gestão, né, de cadeias públicas, ela é um procedimento muito complexo, né? E que a Polícia Civil foi incumbida por muitos tempos, mas sim por décadas, e hoje essa realidade não pertence mais ao nosso quadro institucional, né? A Polícia Civil não cuida mais de preso, nem provisório, nem definitivo, nem nada. Hoje em dia existe uma estrutura específica, aliás, já existia, né? Mas ela foi mais bem estruturada durante essa gestão, a gestão do governador Ratinho. Ela foi mais bem estruturada, que é o departamento penitenciário. Então, assim, esse dado eu não tenho para te falar, eu não sei te dizer. Porque a gente não sabia disso. Hoje em dia, até pode causar um pouco de confusão, porque a cadeia ela é contígua aqui, né? Existia uma estrutura grande de cadeia, enquanto a Polícia Civil cuidava, e, enfim, foi aproveitado, os prédios são separados, hoje não tem um acesso direto de um lado para o outro, mas eles são, até acho que na planta eles são os mesmos, assim, mas na prática eles são separados, né? Então, aqui nesse complexo de prédios, coexistem a cadeia pública de Baiti e a delegacia de Baiti, desculpa, Baiti foi a minha última votação, de Laranjeiras do Sul, e a sede da segunda subdivisão. Como você, desde 2019? 2020 que o governador... que foi um processo, né? O processo iniciou em 2019, aliás, iniciou antes, né? Mas assim, ele começou a ficar um pouco mais agudo em 2019 e em 2020, quando eu estava na minha lotação anterior, que houve a separação de fato, aqui em Laranjeiras eu não sei, mas se eu não estou enganado foi em 2020 ou 2021 que veio um decreto ali extinguindo absolutamente as custódias de presos em delegacia. Se eu não estou enganado é 2020 ou 2021, eu não tenho essa data de cabeça agora. E quando é caso de estupro, o que pode acontecer com o agressor e o agressor de estupro fica na mesma cela que os outros presos? Então, primeiro, o estupro é um crime, um dos crimes mais graves, né, que a gente tem no